Olá, amigos do YouTube, gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Alienígenas. Desde a primeira vez que o homem olhou para os céus, milhares de anos atrás, ele se pergunta: estamos sozinhos no universo? Carl Sagan disse que existem bilhões e bilhões de estrelas. Então seria loucura imaginar que com todos os planetas e estrelas que existem, nós sejamos a única forma de vida inteligente em todo o universo. Em poucas semanas, o exército iraquiano é arrasado. A missão é dada como cumprida, mas soldados americanos permanecem lá por mais de uma década. Alguns especialistas têm uma teoria chocante sobre por que a ocupação americana foi tão longa. O Iraque é conhecido há muito tempo como o local de um dos Stargates mais antigos do planeta. Um dos mitos sobre uma civilização ariana antiga diz que essa civilização habitava uma região quente sob a superfície da Antártica. Em 1938, antes do auge da Segunda Guerra Mundial, envia navios alemães à Antártica, sob o pretexto de estabelecer uma base de caça às baleias. Muitos historiadores acreditam que ele tinha motivos bem diferentes. Se ele estivesse realmente interessado em baleias, por que enviar submarinos e outras máquinas de guerra à Antártica? Não fazia nenhum sentido. A menos que ele estivesse lá por outro motivo. A Alemanha tinha certeza de que Atlantis estava enterrada sob o gelo antártico. Os filósofos queriam encontrar algum tipo de confirmação para a supremacia, mais especificamente o portal que trouxe-os ao planeta Terra. Eles estavam procurando um Stargate. Em 1939, as expedições são compensadas. Eles fundam uma base antártica chamada Nova Suábia. Com a Segunda Guerra em curso, continuariam fazendo viagens frequentes à base. Com os soviéticos se aproximando do fronte oriental e os aliados se aproximando pelo oeste, era de se esperar que o exército estivesse totalmente ocupado com a defesa da pátria, em vez de enviar expedições navais à Antártica. Após a derrota dos alemães em 1945, relatos sobre a base na Antártica persistem. Um ano depois da rendição, os Estados Unidos enviam sua própria expedição à Terra congelada. Arquivo confidencial. Operação High Jump. A Operação High Jump, de 1946 a 1947, foi uma grande expedição naval sob o comando do almirante Byrd, que foi à Antártica ostensivamente para visitar a mini-colônia da Nova Suábia, sob o pretexto de estarem mapeando a área. O que os americanos teriam encontrado desafia a descrição. Relatos de tecnologia de foguete avançada, experimentos com antigravidade e até discos voadores altamente avançados não são confirmados. Algumas pessoas acreditam que havia evidência de experimentos genéticos uma década antes da descoberta do DNA. O que nós sabemos é que a Operação High Jump foi cancelada meses antes de seu fim programado. O almirante Richard Byrd expressou seu medo de objetos rápidos, voando de polo a polo a velocidades incríveis. O que quer que seja que o governo americano tenha encontrado na Antártica, nunca vamos saber. Durante a Segunda Guerra Mundial, o físico Wernher von Braun é um dos cientistas mais proeminentes. Ele desenvolve o foguete V2, um míssil balístico que causa devastação brutal nos últimos anos da guerra. Em menos de 4 anos, passam de morteiros a foguetes guiados via rádio. Onde os encontraram a tecnologia? Em uma época onde as guerras eram travadas sem sistemas de navegação, bombas inteligentes ou satélites. Muita gente concluiu que eles fizeram isso usando tecnologia extraterrestre que pode ter vindo através do Stargate.
A Segunda Guerra Mundial trouxe avanços tecnológicos enormes, mas nenhum comparável ao que a Operação High Jump teria encontrado em Nova Suábia. Após a guerra, o conhecimento técnico de Von Braun foi usado na criação do primeiro míssil balístico americano, do primeiro caça a jato, e foi responsável pelo lançamento do Programa Espacial dos Estados Unidos. Por mais assustador que a possível tecnologia de Nova Suábia fosse, a descoberta de um suposto Stargate antigo no Iraque é muito pior. Tecnologia do Stargate nas mãos? O nosso governo jamais permitiria que isso acontecesse. A corrida desesperada pelo controle do Stargate iraquiano será revelada. A NASA confirmou a existência de mais de 450 planetas fora do nosso sistema solar. O maior obstáculo ao contato com a vida nestes planetas. Como chegar lá? Por exemplo, o sistema estelar de Alpha Centauri fica a 4 anos-luz e meio daqui. Usando foguetes convencionais, viajando, digamos, a 5% da velocidade da luz, ainda levaríamos milhares de anos para alcançá-lo. Especialistas acham que pode haver outro caminho. Um método secreto para se viajar instantaneamente a qualquer ponto do universo. E que ele pode existir há séculos. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo onde mentiras, segredos e objetivos escusos remetem a uma única fonte. A história do portal estelar iraquiano remonta a mais de 6.000 anos. Estamos prestes a revelar os documentos secretos que o governo insiste em esconder. Para uma civilização que estava basicamente saindo da Idade da Pedra, eles eram altamente avançados. Carruagens, ferramentas, irrigação, armas. Em poucos séculos, a raça humana avançou mais com os sumérios do que nos 200.000 anos anteriores. A cultura suméria seria responsável por nos dar um calendário lunar, a aritmética e até os primeiros exemplos de literatura escrita em tábuas de pedra. Como os sumérios antigos criaram tais maravilhas? Uma das teses propostas afirma que os sumérios antigos foram uma civilização ajudada por uma raça de extraterrestres chamada Anunnaki. E que os Anunnakis forneceram essa tecnologia avançada. Anunnaki pode ser traduzido como aqueles que caíram dos céus. Como os Anunnakis cruzaram a vasta distância interestelar entre seu planeta e a Terra? Uma teoria. Stargates. Um desses avanços seria a capacidade de viajar pelo espaço usando a tecnologia dos Stargates. A teoria por trás do funcionamento dos Stargates diz que eles seriam buracos de minhoca ou vórtices que conectam dois pontos no espaço. Seria como dobrar uma folha de papel. E algumas pessoas acham que eles estão em toda a parte. Provavelmente entre 10 e 20 espalhados pelo mundo ao todo. No sul do Peru, uma civilização misteriosa mais antiga do que os Incas construiu a Puerta de Ayumarca, ou Portal dos Deuses. Existe um Stargate na cidade de Puno, no Peru, às margens do lago Titicaca. Ele foi escavado no que parece ser a face de um rochedo e parece uma grande porta. Existe uma lenda de que um sacerdote inca estava sendo perseguido pelos conquistadores espanhóis e fugiu rumo a um Stargate, rumo a um portal, e simplesmente desapareceu deste plano da realidade. Na vizinha Bolívia, outro povo antigo construiu o portal para o Sol mais de 2.000 anos antes da ascensão do Império Inca. O portal do Stargate do Sol na Bolívia foi construído pela civilização Tiwanaku. Ele fica às margens ou nas redondezas do lago Titicaca, no alto do Planalto Boliviano. Esse portal do Sol era a forma como os Tiwanacos acreditavam poder interagir com o Sol ou interagir com as energias dele.
Relevos e esculturas nas pirâmides do Egito retratam a vinda de deuses das estrelas, que chegaram e partiram há muito tempo. O que eles deixaram para trás foi um legado de tecnologia avançada, arquitetura e cultura que jamais tinham sido vistos. Qual é a evidência de que a tecnologia foi entregue aos egípcios através de fenômenos como os Stargates? Bom, a evidência que nós temos é a evidência dos próprios hieróglifos, que parecem indicar a existência de lugares no planeta Terra onde o que eles chamavam de deuses podiam passar facilmente do plano de realidade deles, do universo onde moravam, para o nosso plano de realidade. Estes seres avançados mandariam embaixadores da paz ou transportariam armas avançadas que fariam nossos maiores mísseis nucleares parecerem fogos de artifício? Imagine o que a raça humana poderia fazer com uma tecnologia tão avançada quanto o Stargate. Ou seja, imagine o que nós faríamos com ela. Um Stargate nas mãos erradas seria um desastre para toda a humanidade. E alguns acreditam que a força mais maléfica da história pode ter encontrado um deles. Encontraram um Stargate ativo? Arquivos confidenciais. Acredita-se que Stargates são portais que permitem a viagem interplanetária através de distâncias inimagináveis. E muitos acham que localizou um destes portais. Com a teoria da Terra Perdida de Tu. A Terra de Tu seria uma civilização subterrânea, habitada por gigantes de aspecto nórdico com habilidades incríveis. E que, mais do que isso, teriam tecnologias muito avançadas e sofisticadas. Ela foi descrita pela primeira vez pelos gregos antigos como se fosse a civilização perdida de Atlântida. De acordo com a teoria atual sobre o Stargate iraquiano, ele ficaria sob a antiga cidade suméria de Ur, a primeira grande cidade do mundo, o do maior dos templos sumérios, o grande Ziggurat. Em 1922, o explorador britânico Woolley foi enviado ao Iraque para procurar artefatos na cidade antiga de Ur. Mas, segundo a lenda, o que Woolley encontrou foi não apenas uma cidade antiga, mas todo um complexo antigo, possivelmente abrigando um Stargate. Assim como Woolley não foi o primeiro a explorar o templo na era moderna, ele também não foi o último. No começo dos anos 80, encomenda um enorme projeto de restauro para o grande Ziggurat, transformando o templo em uma fortaleza. Supostamente era no Ziggurat de Ur que desenvolvia suas armas bioquímicas. Ele virou seu centro de operações e ele chegou a construir uma base da Força Aérea lá. Segundo especialistas, as 3 enormes escadarias para o interior do templo foram restauradas, e não apenas para facilitar o acesso. Elas também foram projetadas para a retirada de coisas como o Stargate iraquiano. O motivo real por que os Estados Unidos lançaram o ataque preventivo contra o Iraque em 2003 foi que tinha colocado as mãos em algumas dessas tecnologias, como os Stargates. Foi quando a elite política dos Estados Unidos começou a temer que viesse a público com as descobertas. Críticos da guerra do Iraque especulam que o verdadeiro motivo por trás do envolvimento americano seja garantir o suprimento de petróleo do Iraque para uso futuro. Mas nem todo o petróleo do mundo se compara ao acesso à tecnologia extraterrestre avançada. Amando ou odiando Bush, todos nós podíamos estar errados sobre os motivos que nos levaram à guerra. Outra evidência chocante. Uma das unidades navais mais bem treinadas da história militar, conhecida como Força Tarefa 20, é enviada em 2003 com a missão de encontrar e eliminar alvos inimigos importantes no Iraque. Eram aproximadamente 1.500 membros das forças especiais do Exército. E a missão deles no Iraque, depois da invasão de 2003, era basicamente encontrar Tecnologia alienígena. Se extraterrestres estiveram aqui no planeta, e tenho certeza de que sim, é provável que encontremos evidências na Lua. Porque a Lua é o ponto de parada. Você tem uma nave-mãe e precisa por combustível. Seja lá o que for, pode ser matéria-prima, podem ser pedras, urânio, pode ser o que for, está na superfície da Lua. Então faria sentido encontrarmos indicações na Lua, indicações tecnológicas de que alguém esteve aqui.
Nós vamos ter que nos convencer do fato de que nos contaram a mentira coletiva mais monumental de nossas vidas sobre os grupos não humanos tecnologicamente avançados que fundamentalmente impactam a vida sobre o planeta Terra, e vocês vão achar evidências no lado mais distante da Lua e, sem dúvidas, em Marte também. Chegou às Nações Unidas propondo que fizessem um departamento na ONU para o contato extraterrestre. Isso não é uma coisa desconhecida. Há pessoas que sabem e parece que existem espécies diferentes de alienígenas que nos visitam. E aparentemente eles vêm fazendo isso há muito tempo. Nós podemos viajar nessas naves espaciais adaptadas até Marte. Acho que Marte é terraformável. Terraformar significa levar a vida a um lugar que não tem vida e começar a cultivá-la lá. Por isso acho que Marte é incrivelmente terraformável. Não imagino que chegaremos a um destino que responda a todas as nossas questões. Mas como astrobiólogo, acho que nos próximos 25 ou 30 anos temos uma boa chance de encontrar evidências de vida fora da Terra. Há uma previsão de que poderemos responder à questão fundamental. Estamos sozinhos? A corrida para a Lua seria para se alcançar a tecnologia que foi deixada para trás por uma corrida extraterrestre. Quando falamos das missões Apollo na Lua, há uma teoria que sugere que cidades inteiras podem existir no lado negro da Lua. Cidades que a NASA sabia que existiam. Dessas missões teriam sido trazidos à Terra artefatos das ruínas desses antigos locais. É possível que não fossem rochas lunares que eles vieram e trouxeram como amostras, mas talvez vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? Mas as prioridades da unidade levantam suspeitas. No início da invasão, a Força Tarefa 20 trava uma batalha feroz contra soldados iraquianos. Não em um alvo militar, mas no Museu Nacional do Iraque. Por que o governo americano gastaria tantos recursos tentando invadir o Museu Nacional do Iraque? E por que a Guarda Republicana do Iraque estava lá para defendê-lo? A Força Tarefa 20 tinha diversas missões. E a mais secreta delas era varrer todos os locais mais antigos do Iraque, todos os museus do Iraque, em busca de informações. Eles estavam procurando evidências que o Stargate ficava no Grande Zigurate de Ur. As forças americanas fazem do Grande Zigurate uma de suas bases aéreas mais importantes pelos 9 anos seguintes. Nós ficamos no Iraque por 10 anos, muito após a derrubada, ostensivamente para ajudar os iraquianos a construir um novo governo. Mas levamos uma década inteira para desmontar o Stargate e transportá-lo aos Estados Unidos por causa dessa tecnologia? E foi por isso que ficamos no Iraque até 2012? Se o Stargate iraquiano foi desmontado e levado para os Estados Unidos, ele pode estar em uma infinidade de depósitos secretos do governo. Área 51, Wright-Patterson, até no Fort Knox. Pode estar em qualquer lugar. Os investigadores veem indícios de Stargates em todas as explosões tecnológicas da história humana. Textos antigos e hieróglifos parecem confirmar suas suspeitas. Do primeiro voo motorizado dos irmãos Wright à viagem da NASA à Lua, se passaram menos de 70 anos. E hoje, a NASA tem uma sonda percorrendo a superfície de Marte em busca de vida. Para os que acreditam em Stargates, um salto tecnológico tão grande em um período tão curto simplesmente não pode ser explicado pelo pensamento tradicional. Os avanços de um exército ou civilização que controlasse um Stargate seriam enormes. Eles seriam capazes de transportar pessoas e equipamentos através de grandes distâncias, no tempo e no espaço.
Os perigos de um Stargate, uma vez descoberto, são quase inconcebíveis. Se o inimigo tivesse um Stargate e decidisse utilizá-lo em uma guerra contra nós, poderíamos ser desintegrados em menos de um segundo. Especialistas temem que a abertura de um Stargate possa ter consequências terríveis para uma civilização tão relativamente primitiva como a nossa. Se os Stargates foram construídos por uma raça de extraterrestres para que eles pudessem percorrer vastas distâncias, que chances nós teríamos de manipular essa tecnologia? Nós seríamos crianças brincando com uma bomba nuclear. A maior preocupação é que não importa quem tente abrir um Stargate, o resultado será o desastre para toda a humanidade. Eu acho que seria muito, muito perigoso abrir um Stargate dessa maneira sem saber quem passaria por ele. Um buraco de minhoca descontrolado poderia passar a Terra pelo Stargate, pedaço por pedaço. E se nós criarmos um buraco negro bem aqui no planeta Terra e acabarmos com a nossa própria existência sem nem percebermos o que estamos prestes a fazer? Seria como se nunca tivéssemos existido. Arquivos confidenciais. Alienígenas. As antigas escrituras nos dizem, por exemplo, que existem 400 mil espécies humanoides espalhadas por todo o cosmos, em diferentes planetas, sistemas solares e até mesmo dimensões. Mas onde estão esses alienígenas? Hoje, os cientistas de todo o mundo pararam de esperar e estão agindo para encontrar vida extraterrestre inteligente. Será a tecnologia capaz de comprovar o que nossos ancestrais acreditavam milhares de anos atrás? Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua. E um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Até agora nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Sabemos que toda a vida na Terra precisa de água em estado líquido. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Procurar água. Então, essa é a estratégia para procurar vida em outros lugares do universo. Esse é o primeiro passo. Na Terra, sempre que achamos água, achamos vida. E isso é verdade. A vida na Terra pode existir em uma extraordinária gama de condições. Existem organismos extremos que vivem no calor escaldante que sai da crosta terrestre nas profundezas oceânicas. Existem outros organismos incríveis que vivem nas águas fervidas dos reatores nucleares. Um ambiente com radiação extrema, mas uma coisa que parece absolutamente necessária para a vida é água em estado líquido. Para descobrir se um planeta tem água e pode ter vida, os cientistas usam telescópios especiais que analisam a atmosfera. Olhamos a luz que vem do planeta e dividimos a luz como um arco-íris. Bom, se olhar para um arco-íris nos céus com muita atenção, você verá algumas linhas escuras, verá que faltam cores no arco-íris. Essas cores estão faltando por causa da absorção de gases na atmosfera. Efetivamente recebemos o arco-íris de um outro planeta e procuramos as linhas escuras que nos mostram os tipos de gases na atmosfera. Para entender melhor como a vida afeta a atmosfera, os cientistas da NASA estudam os tapetes microbianos na área de vida selvagem de musgos da Califórnia. Os tapetes microbianos são importantes para a NASA por muitas razões.
Os organismos que estão nos tapetes microbianos estão na Terra há tanto tempo quanto qualquer outro organismo. Eles são o que chamamos de biomarcadores e são importantes para a busca de vida em outros planetas. Existem biomarcadores de textura, e quando pegamos um pedaço do tapete microbiano e olhamos a superfície, com que se parece? Uma das coisas que fazemos com os tapetes microbianos é medir os fluxos de metano. O metano é um gás produzido por alguns tipos de organismos que usam a matéria orgânica destes tapetes. Quando o metano vai para a atmosfera, ele pode ser detectado por outras missões, como as que buscam planetas terrestres. Uma das missões da NASA que procura gases que são produzidos por vida em exoplanetas. Podemos procurar a assinatura de oxigênio ou água em um planeta. Pelo menos isso nos dará uma ideia de formas de vida, como a nossa, que se baseia em carbono e usa oxigênio ou dióxido de carbono. Nossa atmosfera não é estável. Sem organismos vivos, ela já teria evaporado agora. E se procurar no espaço e detectar uma assinatura das substâncias químicas ligadas à vida, será uma forte evidência de que existe vida ali. Isso não nos diz se é vida inteligente, mas nos diz que é um indício de vida. A existência dessa aeronave experimental explicaria todas as facetas dessa onda OVNI. Pessoalmente, eu acho que é uma chance bem grande de que eram drones. E as acelerações extremas que seriam muito fortes para o corpo humano sugerem que eram, no mínimo, não tripulados. Também é possível que fosse algum tipo de nave experimental que nunca foi reconhecida. É importante ter em mente que as coisas são testadas experimentalmente muito antes de se tornarem algo de conhecimento público. Então haverá coisas voando por aí agora que só veremos daqui uns 20 anos. Se esses voos fossem altamente secretos, a Força Aérea jamais admitiria. Eles negariam que tinha qualquer coisa voando naquela área. A Força Aérea e a Marinha escondem coisas o tempo todo, mesmo de seus aliados. Mas a questão é, por que testariam essas coisas em áreas altamente populadas em vez de em lugares remotos onde quase sempre testam esse tipo de tecnologia? E pode haver um bom motivo para isso. Você quer testar a qualidade da sua aeronave, se ela é furtiva? Será que você consegue voar com ela sem nenhum outro membro da OTAN detectar no radar? Então você meio que faz um teste às cegas. Você não avisa ninguém de que tem algo chegando. E se trata de algo real, um teste. E poderia também ter sido os russos. Não podemos esquecer que a sede da OTAN fica na Bélgica e que é o principal inimigo da Rússia. Então é possível que os russos estivessem conduzindo uma operação militar onde estimularam e sondaram de propósito os nossos sensores e defesas para ver como reagiriam. Sendo Rússia ou os Estados Unidos, essa foi uma teoria que a Bélgica chegou a investigar na época. Os belgas nos disseram no Ministério de Defesa britânico que é claro que eles haviam considerado a possibilidade de que fosse uma aeronave furtiva ou algum tipo de protótipo, de drone ou alguma coisa do tipo, e de que pressionaram os Estados Unidos em relação a isso, mas que eles negaram completamente. Alguém poderia ter dito em segredo, tipo, olha, não podemos entrar em detalhes, mas não se preocupe. Mas essa conversa nunca aconteceu. E isso faz a gente pensar um pouco. Podemos ter certeza de que suspeitavam da possibilidade do envolvimento dos Estados Unidos nos avistamentos de aeronaves não identificadas no espaço aéreo no final de 1989 e início de 1990. Mas uma frase específica do relatório oficial sobre os incidentes sem explicação chamou a atenção de Nick Pope. Eles disseram que, seja lá o que fosse, ainda bem que não era um inimigo. Porque se fosse, não tinha o que fazer. E isso foi dito e meio que deixado no ar, um pouco assustador. Porque essa frase, ainda bem que não era um inimigo, quase implica que, corporativamente, a Força Aérea estava abraçando a possibilidade de que era algo extraterrestre. Se foi mesmo um teste militar, então não foi o primeiro e nem seria o último. Essa onda de OVNIs se encaixa nos padrões de vários avistamentos similares de OVNIs em grande escala. Nos anos 80, houve centenas de avistamentos de objetos pretos triangulares similares ao que foram relatados no Vale Hudson e na Bélgica. E em março de 1997, milhares de pessoas de Nevada até o Arizona viram grandes objetos em forma de V, indo lentamente em direção ao sudeste
no evento que ficou conhecido como Luzes de Fênix. E houve outro evento menos noticiado no Reino Unido cerca de um ano depois. Estranhamente similar aos avistamentos relatados. Os avistamentos de triângulos de 1993 no Reino Unido ficaram concentrados em duas bases militares, a de Cosford e a de Shawbury. Em Cosford, uma grande aeronave triangular foi vista por uma patrulha de policiais militares da Força Aérea. E em Shawbury, novamente um enorme objeto triangular foi visto por um oficial meteorológico. Ele disse que o tamanho ficava algo entre um avião de transporte C-130 e um Boeing 747. E ele disse que um raio de luz estreito saiu de uma das pontas em direção ao solo e ficava indo e vindo como se estivesse procurando alguma coisa. Em 1960, o astrônomo e físico Frank Drake instalou um telescópio incomum nas colinas do oeste da Virgínia. O estranho objeto era feito de componentes de equipamentos de radar da Segunda Guerra Mundial. Assim, Frank Drake virou um radiotelescópio para algumas estrelas próximas e sintonizou para tentar receber uma mensagem dos alienígenas. Isso foi algo meio louco de se fazer. Em um universo cheio de possibilidades, a busca se concentra em uma área chamada de zona habitável. A zona habitável para os planetas é o local em que um planeta não é quente demais, nem frio demais, mas tem a temperatura certa para a vida. Neste momento, não conhecemos planetas como a Terra, em uma zona como essa. Um planeta chega perto, ele se chama Gliese 581d, mas não sabemos ao certo se ele está nessa zona. Recentemente reconhecemos que existem mais de uma zona habitável. Por exemplo, poderia existir vida dentro dos planetas mais gelados, como os planetas pequenos ou as luas grandes. A lua de Júpiter, Europa, é um bom exemplo. Europa é líquida sob uma camada de gelo. Ela continua líquida por causa do calor das marés e do atrito dentro do planeta. Assim, poderia haver vida lá, micróbios provavelmente, abaixo do gelo de Europa. É uma questão bem intrigante se há vida em outro lugar de nosso sistema solar. São tantos elementos que precisam estar juntos, temos de compreender a ciência, temos de fazer as perguntas certas. Eu gostaria de ter um tricorder que eu pudesse ligar, apontar e dizer vida ou sem vida. Mas não temos isso, então temos de ser inteligentes e também espertos. Temos de criar instrumentos que possam esclarecer as questões que queremos responder. É inevitável. Existem tantos planetas que é inevitável que encontremos um na zona habitável algum dia. O telescópio Kepler está só começando a vasculhar o horizonte. Mas a NASA já planeja o próximo passo. Todos querem conhecer um alienígena. Mas temos que começar por baixo, temos que aprender a andar antes de correr. O mais fascinante para mim é que temos só 4 bilhões e 500 milhões de anos em um universo que tem 14 bilhões de anos. O que aconteceria se alguns dos planetas terrestres tivessem uma vantagem de 5 ou 10 bilhões de anos à nossa frente? E se os homens não forem as únicas criaturas inteligentes procurando vida no universo? E se os seres de outros planetas também estiverem fazendo pesquisas? E se eles nos encontrarem primeiro? Alguns acham que isso já aconteceu. Em 30 de outubro de 1938, os ouvintes de rádio nos Estados Unidos ficaram atônitos com noticiários que diziam que os marcianos estavam invadindo a Terra. Bombas marcianas estão caindo em todo o país. Esse é o fim! Embora a transmissão parecesse real, era uma ficção, dirigida e narrada por Orson Welles. É incrível, mas muitos ouvintes acreditaram e entraram em pânico. Acho que foi apresentado, talvez, com uma curta explicação, dizendo que não estava acontecendo de fato, mas a partir daí foi se representando como se estivesse acontecendo. Bom, quase todas as pessoas que ouviram pensaram que estava realmente acontecendo.
As pessoas ficaram assustadas. Algumas delas foram literalmente para as montanhas, elas foram para outros lugares para tentar salvar outras pessoas, parentes e amigos. Elas se apresentaram ao exército. O resultado desse ataque alienígena fictício foi que muitas pessoas se prepararam para o pior. Mas se a reação do público a um programa de rádio causou uma onda de terror, o que aconteceria se fosse mesmo verdade? As pessoas esperam uma prova irrefutável da existência de seres extraterrestres inteligentes, mas eu acho que uma pergunta mais útil e honesta é: quantas e que tipo de evidências seriam suficientes para você acreditar que eles estão lá fora e que estão nos visitando? No dia 18 de setembro de 2013, em Wittenberg, Alemanha, uma testemunha registrou um objeto triangular não identificado que também é capaz de acelerar a uma velocidade impossível. É um drone, cara. Tem uma frota deles, checa a consciência situacional. E em dezembro de 2017, um vídeo feito com infravermelho foi divulgado mostrando um objeto retangular na costa da Califórnia, que os operadores de radar registraram a 5.800 km por hora. A aeronave humana mais rápida, o Lockheed SR-71 Blackbird, tem a velocidade máxima de pouco mais de 3.200 km por hora. Quando observamos os relatórios de OVNIs diferentes durante esses vários anos, todos os formatos e tipos de performance, percebemos objetos com formatos de disco, objetos com formatos de esfera, objetos com formatos de charuto. Todos eles mostram uma incrível capacidade de aceleração. Todos eles. Para os pesquisadores de OVNIs, os relatos mais convincentes são os que mostram o objeto manobrando de um modo que não só supera as capacidades das aeronaves humanas, como também mataria o piloto humano. Quando pensamos em coisas se movendo e tendo acelerações muito altas com força gravitacional, sabemos que a maioria das coisas vivas com matéria orgânica provavelmente não sobreviveriam a essas forças. Existe um limite de força gravitacional que o corpo humano aguenta antes de padecer de vários problemas médicos. Alguns desses objetos muito rápidos que as pessoas viram se movem de modo que mataria o piloto. As naves extraterrenas são pilotadas por seres incrivelmente resilientes, capazes de suportar as forças que de outro modo matariam um piloto humano? Existe um relatório da Agência de Inteligência da Defesa sobre os tipos diferentes de criaturas alienígenas. Uma delas é fascinante, é chamada de transmorfo. E o que isso significa é que essas criaturas não são corpóreas, assim como nós. São seres de energia, de luz. Alguns acreditam que esses objetos que voam a velocidades que esmagariam ossos podem ser pilotados por seres que não são limitados a uma forma física rígida. Mas outros sugerem que uma explicação mais provável seja que a nave não tem pilotos dentro dela. São dispositivos hipersônicos. Eles também podem zigue-zaguear. E a quantidade de zigue-zague é tão grande que as forças gravitacionais dentro desses objetos, à medida que saltam pelo espaço e tempo, esmagariam qualquer ser vivo. Em minha opinião, seja lá o que esses objetos forem, eles são guiados ou por controle remoto ou por sistema cibernético autônomo. Quando nós observamos a ciência de ponta atual, percebemos que a exploração espacial não será provavelmente feita por pessoas vivas, mas sim por naves robôs. E isso já está acontecendo. Sabemos que nossas explorações de Marte e do Sistema Solar empregam naves robôs, não seres humanos. Pode ser que uma civilização extraterrena avançada tenha trilhado esse mesmo caminho e enviado naves de inteligência artificial para explorar nosso planeta? Se aeronaves de todos os formatos e tamanhos foram enviadas das naves-mães alienígenas para a Terra, elas podem ser drones robóticos controlados remotamente de fora do planeta? Ou será que é possível que as naves possuam inteligência artificial extremamente avançada e voem de modo autônomo? E se não houver pilotos, isso pode sugerir que as naves são capazes de fazer mais coisas do que imaginamos?
Pasadena, Califórnia. 25 de setembro de 2019. Uma equipe robótica do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA anunciou um novo protótipo de sistema robótico que um dia será capaz de explorar as áreas mais inacessíveis de mundos distantes. Os mini-robôs, que podem se combinar e se transformar para rolar, voar, flutuar e nadar em qualquer ambiente. A NASA os batizou de Shapeshifters. Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com outro tipo de entidade extraterrestre. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Usam nomes diferentes e as versões mudam. Mas a história base é sempre igual. Alguém desce entre barulho, fumaça e fogo. Os humanos nunca entenderam o que era aquilo e sempre interpretaram mal. E acreditaram que era Deus, ou os deuses. É uma interpretação equivocada. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que fomos visitados por seres do espaço. Será possível que as histórias de deuses e anjos descendo dos céus não sejam eventos divinos, mas visitações extraterrestres? E se for assim, estarão mesmo dirigindo o nosso futuro? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar? Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo. Será que a vida na Terra vem sendo influenciada por encontros alienígenas há milhares de anos? Será que as visões divinas, os sonhos proféticos e as aparições de OVNIs são sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Quando foram inventadas as primeiras luzes natalinas elétricas? Pelo vice-presidente da Edison Company, Edward Johnson. A inspiração veio do trabalho dele, na companhia telefônica, e foram as pequenas lâmpadas dos painéis telefônicos primitivos. Isso deu a ele a ideia do que hoje chamamos luzes natalinas. Como a origem das luzes natalinas elétricas, a história de muitas de nossas tradições para as festas faz parte de uma obscura, mas verdadeira história do Natal. Essa é a razão por que fazemos as coisas estranhas que fazemos a cada mês de dezembro. Por exemplo, cortar uma árvore e colocá-la em nossas salas. Mais de 30 milhões de nós farão isso antes de 25 de dezembro. A base disso está numa história que acontecia há mais de 2000 anos.
Todo dezembro, no dia mais curto do ano, acontece o solstício de inverno. Ele marcava o dia mais escuro do ano. Mas marcava também a promessa de dias mais longos, e essa era a causa da celebração. Para honrar a ocasião, antigas tribos celebravam um festival de 12 dias que chamavam Yule. Os nórdicos queimavam uma tora gigante durante os 12 dias da festa. E levavam sempre vivas, pinheiros e azevinho para casa. Ao longo dos séculos, o conceito cresceu e depois foi agregado ao nosso hábito moderno da árvore de Natal. Hoje, escolher uma árvore para a família é uma tradição das festas. Essa é a maravilha da árvore de Natal. Nem sempre é fácil ver como nossos hábitos modernos se ligam às antigas tradições. O que isso tudo tem a ver com o nascimento de Jesus há mais de 2000 anos? Para os cristãos, esse momento memorável é quando a história do Natal começa. O Evangelho de Mateus introduz a estrela de Belém e os sábios chamados magos que trazem presentes ao bebê Jesus. Esse é o primeiro exemplo de presente de Natal. Mas ninguém registrou quando isso realmente aconteceu. Ninguém sabe a data certa do nascimento de Jesus. E os primeiros cristãos não celebravam aniversários. Então, como Jesus acabou fazendo aniversário dia 25 de dezembro? Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de 3 a 5 dias, talvez 7. Você pode imaginar uma grande festa no escritório, mas de togas. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. Os escravos recebiam refeições especiais de seus amos e gozavam de uma liberdade que não tinham o resto do ano. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de 5 dias e era muito divertida também. E entre a Saturnália e o Ano Novo, já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano, e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Do mundo todo, celebravam o dia mais escuro, e nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo, e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Isso ajudou a colocar o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. À medida que a igreja continuava a absorver várias tradições antigas, o que emergiu foram 2 experiências de Natal. As festas eram celebradas com um grau bastante alto de solenidade. As pessoas se reuniam, acendiam velas. O Natal era celebrado na véspera. Mas fora da igreja, nas casas particulares e na praça da cidade, o Natal mais parecia uma festa pública de bêbados. Antigos foliões teriam dificuldade de reconhecer o Natal moderno. Mas se você acha que as festas há séculos eram um idílico período de paz, reconsidere. O Natal era mundano, desregrado e divertido. Na Alta Idade Média, entre 1400 e 1500, as festas de Natal só se espalharam. Reis falavam de como davam grandes festas de Natal, dar presentes ficou muito popular e a tradição das luzes e de queimar um tronco ganhou muita popularidade.
Este é o Sol. Desde o ano 10.000 a.C., a história abunda em pinturas e escritos que refletem o respeito e adoração dos povos por este astro. E é simples entender o porquê, com seu aparecimento todas as manhãs, trazendo visão, calor e segurança, salvando-os do frio e da escuridão da noite repleta de predadores. Sem ele, todas as culturas perceberam que não haveriam colheitas nem vida no planeta. Estas realidades fizeram do Sol o astro mais adorado de todos. O Sol, com o seu poder de dar vida e de salvar, também foram personificados como se representasse um Criador ou um Deus. Deus Sol, a luz do mundo, salvador da humanidade. Igualmente, as 12 constelações representaram lugares de viagem para o Deus Sol e foram nomeados por elementos da natureza que aconteciam nesses períodos de tempo. Este é Horus. Ele é o Deus Sol do Egito de 3.000 a.C. Ele é o Sol antropomorfizado e a sua vida é uma série de mitos alegóricos que envolvem o movimento do Sol no céu. Horus nasceu em 25 de dezembro da Virgem Isis Mary. O seu nascimento foi acompanhado por uma estrela no oeste, que por sua vez foi seguida por 3 reis em busca do Salvador recém-nascido. Aos 12 anos era uma criança prodígio nos ensinamentos, e aos 30 anos ele foi batizado por uma figura conhecida por Anup, e assim começou o seu ministério. Horus teve 12 discípulos e viajou com eles, fazendo milagres tais como curar os enfermos e andar sobre as águas. Horus também era conhecido por vários nomes como a Verdade, a Luz, o Filho Adorado de Deus, o Bom Pastor, Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por Tifão, Horus foi crucificado, enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Estes atributos de Horus, originais ou não, parecem influenciar várias culturas mundiais e muitos outros deuses encontrados com a mesma estrutura. Atis da Firígia nasceu da Virgem Nana em 25 de dezembro. Crucificado, foi posto na tumba e 3 dias depois ressuscitou. Krishna da Índia nasceu da Virgem Davaki com uma estrela no ocidente assinalando sua chegada. Fez milagres juntamente com seus discípulos e após sua morte ressuscita. Dionísio da Grécia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Foi um professor peregrino que praticou milagres como transformar água em vinho e é referenciado como Rei dos Reis, Filho unigênito de Deus, o início e o fim, entre muitas outras coisas, e após sua morte ressuscitou. Mitra da Pérsia nasceu de uma virgem em 25 de dezembro. Ele teve 12 discípulos e fazia milagres. E após sua morte foi enterrado por 3 dias e então ressuscitou. Ele também foi chamado de a Verdade, a Luz, entre outros. Curiosamente, o dia sagrado de adoração a Mitra era um domingo. O que importa salientar é que existiram inúmeros salvadores em diferentes períodos em diversos lugares da Terra que preenchem essas mesmas características. Por que o nascimento de uma virgem em 25 de dezembro? Por que a morte e a ressurreição após 3 dias? Por que os 12 discípulos ou seguidores? Para descobrirmos, vamos examinar o mais recente dos Messias solares. Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro em Belém. Ao nascer foi anunciado por uma estrela no ocidente que seria seguida por 3 reis magos para encontrar e adorar um novo Salvador. Tornou-se pregador aos 12 anos. Aos 30 anos foi batizado por João Batista e então iniciou seu ministério. Jesus teve 12 discípulos que viajaram com ele praticando milagres como curar doentes, andar sobre a água, ressuscitar mortos. Ele também é conhecido como Rei dos Reis, o Filho de Deus, a Luz do Mundo, o Início e o Fim, o Cordeiro de Deus, entre muitos outros. Depois de ter sido traído por seu discípulo Judas por 30 moedas de prata, ele foi crucificado, posto em uma tumba e após 3 dias, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. Em primeiro lugar, a sequência do nascimento é completamente astrológica. A estrela no ocidente é Sírius, a mais brilhante do céu noturno, que a cada 24 de dezembro se alinha com outras 3 estrelas brilhantes no cinturão de Órion. Essas 3 estrelas brilhantes são chamadas hoje como eram na antiguidade, 3 reis, 3 Marias no Brasil e Portugal. Os 3 reis e a estrela mais brilhante, Sírius, todas apontam para o nascer do Sol em 25 de dezembro. Esta é a razão pela qual os 3 reis seguem a estrela a oeste em uma ordem que apontam ao amanhecer. O nascimento do Sol. A Virgem Maria é a constelação de Virgo, também conhecida como Virgo, a Virgem. Virgo em latim significa virgem. Virgo também é conhecida como a Casa do Pão. E a representação de Virgo é uma virgem segurando um feixe de espigas de trigo.
Esta casa do pão e o seu símbolo das espigas de trigo representa agosto e setembro, a época das colheitas. Por sua vez, Belém é a tradução ao pé da letra de a casa do pão. Belém também é referência à constelação de Virgem, um lugar no céu, não na terra. Existe outro fenômeno muito interessante que ocorre em 25 de dezembro, é o solstício de inverno. Do solstício de verão ao solstício de inverno, os dias se tornam mais curtos e frios. Da perspectiva de quem está no hemisfério norte, o sol parece se mover para o sul, ficar menor e mais fraco. O encurtamento dos dias e o fim das colheitas conforme se aproxima o solstício de inverno, simbolizando o processo de morte. Era a morte do sol. Pelo 22º dia de dezembro, o falecimento estava completamente realizado e faz com que atinja seu ponto mais baixo no céu. Aqui algo curioso acontece. O Sol para de se mover por 3 dias. Durante estes 3 dias, o Sol fica pelas redondezas da constelação do Cruzeiro do Sul, ou Alfa Crucis. Depois desse período, em 25 de dezembro, o Sol se move 1 grau, dessa vez para o norte, trazendo perspectiva de dias maiores, mais calor e a primavera. E assim se diz. O Sol morreu na cruz, ficou morto por 3 dias, apenas para ressuscitar ou nascer mais uma vez. Esta é a razão pela qual Jesus e muitos outros deuses solares compartilham da ideia de crucificação, morte por 3 dias e o conceito da ressurreição. É o período de transição do Sol antes de mudar para a direção contrária no hemisfério norte, trazendo a primavera e assim a salvação. Todavia, eles não celebram a ressurreição do Sol até o equinócio da primavera, ou Páscoa. Isso é porque no equinócio da primavera o Sol domina oficialmente o mal, as trevas, assim como o período diurno se torna maior que o noturno. E o revitalizar da vida na primavera emerge. Agora, provavelmente, a analogia mais óbvia de todas neste simbolismo astrológico são os 12 discípulos de Jesus. Eles são simplesmente as 12 constelações do zodíaco com que Jesus, sendo o Sol, viaja. De fato, o número 12 está sempre presente ao longo da Bíblia. Voltando à cruz do zodíaco, o elemento figurativo da vida é o Sol. Isto não é uma mera representação artística ou ferramenta para seguir os movimentos do Sol. Era também um símbolo espiritual. Uma logografia similar a isto. Isto não é um símbolo do cristianismo. É uma adaptação da cruz do zodíaco. Esta é a razão pela qual Jesus, nas primeiras representações, era sempre mostrado com a sua cabeça na cruz. Jesus é o Sol, Filho de Deus, a luz do mundo. O Salvador a erguer-se, que renascerá, assim como o Sol faz todas as manhãs. A glória de Deus que defende contra a força das trevas. Assim como renasce a cada manhã, e que pode ser visto através das nuvens, lá em cima nos céus, com a sua coroa de espinhos, ou os raios de sol. O sudário de Turim é, sem dúvida, a relíquia mais importante da ressurreição. São as marcas extraordinárias do corpo crucificado impressas nesse pano que ninguém jamais conseguiu explicar ou reproduzir com exatidão. Jesus estava na tumba e algumas pessoas acreditam que houve uma intensa manifestação de energia que criou o que hoje chamamos de sudário de Turim. Foi alguma forma de radiação muito intensa e poderosa. Com o uso da tecnologia do século XXI, sabemos que o sudário de Turim é uma peça do primeiro século. E também sabemos, sem sombra de dúvida, que ele não poderia ser pintado ou criado de outra forma. Então, o sudário de Turim representa uma evidência excepcional de que algo poderoso aconteceu naquela tumba. No dia seguinte, quando as pessoas foram visitá-lo para ver seu corpo, Jesus havia sumido. Então, 2 seres reluzentes, não humanos, encontraram essas 2 testemunhas do lado de fora da tumba e informaram que Cristo havia ressuscitado e que havia partido.
É possível que aquela caverna fosse algum tipo de passagem ou portal, porque em muitas dessas histórias as cavernas ligam a terra e o céu. Poderia o sudário de Turim ser realmente a evidência de que algo de natureza tecnológica e também espiritual tenha ocorrido no interior da caverna, onde muitos acreditam que Jesus ressuscitou? Relatos de humanos tendo encontrado com o divino dentro ou perto de cavernas estão por toda a parte do globo há milhares de anos. Se observarmos o profeta Maomé no Monte Hira, veremos que ele está em uma caverna. Ele está orando e meditando. Então ouve a voz de Gabriel. Ícora, Ícora, que significa recite, recite. E então ele recita o Alcorão. De acordo com a tradição dos hebreus, o profeta Elias, que viveu por volta do século 9 a.C., morava em uma caverna. De acordo com a mitologia grega, Zeus nasceu em uma caverna. E as cavernas são, com frequência, compreendidas nas tradições religiosas como portais para o submundo. Dessa forma, as cavernas são adoradas por todo o Mediterrâneo. Geralmente porque um deus está associado a essa caverna. O deus é adorado em uma caverna ou em uma gruta. É possível que as histórias de Zeus, de Maomé e até mesmo de Jesus sejam evidências de que as cavernas subterrâneas do mundo possam ser portais que nos ligam a outros reinos. Mais provas podem ser encontradas se examinarmos os rituais que continuam a ser praticados dentro das cavernas até hoje. Himalaia, norte da Índia. Todos os verões, centenas de milhares de peregrinos hindus fazem uma árdua jornada. Eles atravessam muitos quilômetros de terreno irregular até chegar à gruta de Amarnath, um lugar considerado santo há milhares de anos. A 3.900 metros acima do nível do mar, no Himalaia, encontramos o lugar de peregrinação mais venerado por todas as pessoas que seguem o hinduísmo. As pessoas morrem por causa de doenças relacionadas a altas altitudes, outras às vezes simplesmente caem do despenhadeiro. Mas as pessoas não deixam de ir porque este santuário é considerado o mais santo que todos os outros. De acordo com a crença local, esta imensa gruta é onde o deus Shiva revelou à sua esposa Parvati os segredos da imortalidade e da criação do universo. Glorificando Shiva, os adoradores fazem suas orações para uma relíquia sagrada localizada no interior da caverna. Uma língua de gelo que é considerada a manifestação física do poder reprodutivo de Shiva. Por revelar o segredo da transcendência e o segredo da verdadeira imortalidade, este lugar é extremamente importante para os seguidores do hinduísmo. Para os fiéis hinduístas que arriscam a vida para chegar à gruta de Amarnath, é verdadeira a história de que um ser extraterreno esteve neste exato lugar, aqui na Terra. Mas por que o deus Shiva escolheria uma gruta para revelar seus segredos divinos? Será que as cavernas têm propriedades especiais que as transformam em lugares de adoração por toda a história? O interessante é que a gruta de Amarnath é apenas uma das centenas de cavernas espalhadas pelo mundo todo que se tornaram em determinado momento sagradas. Os arqueólogos acreditam que a escultura de 6 metros de serpentinito encontrada na caverna do rinoceronte em Botsuana era o foco de um ritual religioso de 70 mil anos atrás. Eu não acho que é uma coincidência o fato desses lugares de refúgio espiritual serem dentro de cavernas. É justamente onde se pode meditar e contemplar, onde se pode ouvir sua voz interior, sem as distrações do dia.
Uma das características da caverna é que ela fica no subsolo, escondida. Ora, a religião é sobre fatos que não se podem ver. Então, entrar numa caverna é o mesmo que entrar numa terra santa. Seria a natureza misteriosa das cavernas explicação suficiente para dizer por que elas são veneradas como terra sagrada em diferentes culturas e religiões pelo mundo inteiro? Yucatán, México, 2008. Arqueólogos mexicanos que exploravam perto da capital Mérida fizeram uma descoberta histórica. Um submundo aquático repleto de oferendas misteriosas para os deuses maias, inclusive sacrifícios humanos. O que eles descobriram foi um complexo de 14 cavernas, e dentro delas havia templos de pedra e outras estruturas. E tudo isso se relacionava. Achou-se que eles haviam descoberto o mundo subterrâneo maia, conhecido como Xibalba. Algumas obras ficam embaixo da água, então mergulhadores teriam que segurar a respiração e mergulhar para fazer a escultura. Isso demonstra a devoção deles. No âmago da sociedade maia extremamente religiosa estava a crença de que, para se juntar aos deuses na próxima vida, os mortos deveriam fazer uma jornada sombria e perigosa. Na mitologia maia existem essas incríveis referências ao Xibalba, o que significa o submundo. E podemos ler sobre ele no Popol Vuh, que é o livro dos sacerdotes jaguar. Alguns historiadores acreditam que as cavernas descobertas em 2008 são de fato as que simbolizam para os maias a entrada para o Xibalba, o submundo. Um dos mais famosos decifradores de código era a doutora Linda Chile. Ela trabalhou com a língua maia durante toda a vida e é uma das pessoas que sugerem que exista outro significado para o termo Xibalba, que seria a Via Láctea. Para os maias, que eram ótimos astrônomos, isso representava o portal para outro mundo, Xibalba. O centro da Via Láctea. Então, quando eles se referiam ao submundo, na verdade se referiam ao céu acima deles. Isso seria uma prova de que havia uma rede de transporte mundial milhares de anos antes de Colombo? A resposta pode estar em uma montanha próxima à cidade do México. No século XXI, os modernos métodos de transporte e comunicação conectam o mundo como nunca antes. Produtos e ideias espalham-se para os países mais remotos, independentemente de sua origem. Um sucesso musical no Brooklyn pode ser sucesso em Tóquio antes de ser ouvido em Manhattan. Essa conexão cultural transformou o mundo, mas será novidade? Os arqueólogos tradicionais acreditam que as civilizações antigas das ilhas do Pacífico, da Ásia e da América do Sul desenvolveram-se de modo independente. Porém, os teóricos argumentam que as semelhanças nos estilos de construção e nas crenças sugerem que uma rota mundial pode tê-los conectado. Do mesmo modo que nós temos aeroportos hoje, em todo o mundo, na antiguidade, com os Vimanas, deviam existir hangares para as naves e aeroportos para pousarem. Esses aeroportos deviam se situar em lugares estratégicos em todo o mundo. E é exatamente isso que vemos em locais mais remotos. Será que o conjunto complexo de linhas que cobre a planície de Nazca, no Peru, ou o platô misterioso acima do Vale Oaxaca, no México, seriam provas de pistas para um sistema mundial de transporte aéreo? Um dos sítios arqueológicos incomuns no México é um lugar chamado Monte Alban. Trata-se de uma montanha
cujo ápice foi completamente cortado e nivelado para criar uma montanha de topo muito plano. Veja bem, existe também uma cidade megalítica ali. Ou seja, é extremamente antiga. Provavelmente isso era algum tipo de aeroporto de Vimanas. Vimanas poderiam ser um tipo de elo perdido entre as culturas isoladas no mundo, porque levavam muito pouco tempo para voar de uma parte do mundo para outra. Lendas de viagens aéreas também existem na África e no Oriente Médio antigos. Segundo o Quebra-Nagast, o livro sagrado dos etíopes, escrito um pouco antes do século II d.C., a rainha de Sabá recebeu um tapete voador como presente do rei Salomão de Israel. O Quebra-Nagast é um dos textos mais importantes de que pouco se fala. Quebra-Nagast significa Livro dos Reis, e ele é o livro mais sagrado dos etíopes. Nesse livro, o rei Salomão é descrito como tendo acesso a algum tipo de máquina de voar. E nessa parte do mundo, a expressão tapete voador sempre foi usada comumente. Eu fico pensando se realmente se referia a tapetes que voavam, ou se era uma expressão que descrevia um tipo de máquina voadora. Carruagens dos Deuses. Foi destas carruagens dos deuses que Erich von Däniken falou. Os tapetes voadores mágicos das histórias das 1001 Noites. A tradição no Oriente Médio diz que o rei Salomão tinha essa aeronave e voava para diferentes locais no Oriente Médio. Certas montanhas do Oriente Médio são chamadas de Montanhas de Salomão. Elas podem ter sido aeroportos ou até mesmo áreas de pouso para os Vimanas. Nicholas Roerich foi um famoso explorador russo-americano que viajou pela Ásia Central e pelo Tibete nos anos 1920. Também afirmou que as tradições tibetanas diziam que o rei Salomão voou para o Tibete nessa aeronave. O Quebra-Nagast também descreve como o rei Salomão usou sua máquina voadora para fazer mapas do mundo. Será que isso tem alguma relação com outros mapas antigos que alguns creem terem sido feitos por extraterrestres? Alguns desses mapas mostram o mundo não como ele é hoje, mas como era durante a última era do gelo. E isso é muito difícil de explicar. Todos já ouviram falar do mapa Piri Reis, mas nem todos conhecem o mapa Orontius Phineus ou os mapas Mercator, que mostram a Antártica em detalhes centenas de anos antes da Antártica ser descoberta. Uma das histórias mais contadas sobre naves antigas está em um local inusitado: a Bíblia. No livro de Ezequiel, o profeta descreve uma carruagem voadora com rodas dentro de rodas e movida por anjos. Embora os historiadores bíblicos sugiram que Ezequiel falava simbolicamente sobre os inimigos assustadores que ameaçavam Israel, será que esse seria um exemplo de visita alienígena e uma prova de naves pré-históricas? Na história da carruagem do trono de Ezequiel, esse veículo voador não parecia ter um meio de propulsão. Se pensarmos na palavra anjo como representante de algo como a energia celestial, fica muito mais plausível ser uma nave espacial, porque alguns dos anjos iam de um lado para o outro. Isso lembra chamas e lembra propulsão. A menção a rodas, isso lembra discos voadores. Nossos ancestrais não eram idiotas. Ezequiel viu alguma coisa que foi tão assustadora que ele caiu de joelhos. Então, da glória de Deus, saiu um ser com roupas brilhantes que pareciam metálicas e disse a Ezequiel: está tudo bem, nós o trouxemos aqui. Queremos que você meça este monumento, este prédio,
E Ezequiel respondeu, bom, por que devo fazer isso? E o ser disse, foi por isso que o trouxemos aqui. E depois há 40 páginas, na segunda parte do livro de Ezequiel, com medida após medida após medida, todas as medidas desse prédio gigantesco, no qual, aliás, a glória do Senhor pousou. No início dos anos 1970, o cientista da NASA Joseph Blumreich decidiu refutar a teoria de que Ezequiel vira uma nave espacial. Joseph Blumreich é o típico cientista de foguetes. Ele trabalhou no projeto Lua para a NASA. E, com a mente de um engenheiro de foguetes, começou a examinar o que estava escrito na primeira parte do livro de Ezequiel. E, depois de muitos meses de pesquisa, Joseph Blumreich chegou à conclusão de que aquilo que Ezequiel descreveu em seu relato era realmente um tipo de nave espacial. Joseph Blumreich então escreveu As Naves Espaciais de Ezequiel. Vários anos depois, um engenheiro alemão chamado Hans Herbert Bayer esboçou uma planta da segunda parte do livro de Ezequiel, na qual Ezequiel recebeu a ordem de construir um prédio com o topo aberto para abrigar a carruagem voadora. A nave espacial de Ezequiel cabia exatamente no templo que Hans Herbert Bayer recriou. Então, o que temos aqui é uma prova. Vemos que um engenheiro da NASA e um engenheiro estrutural não conheciam o trabalho um do outro. E as duas peças combinam entre si, perfeitamente. Essa evidência seria aceita por qualquer tribunal. Acho que os cientistas ficam desconfortáveis com a ideia da civilização perdida exatamente porque as evidências são tão ambíguas. Não é algo que esteja bem visível, nem que seja óbvio, e o resultado é que a ciência não aceita essa ideia. Será preciso ter mais evidências antes de aceitá-la. O Deus em que acredito não precisa de um veículo para se locomover do ponto A para o ponto B. Aquilo que foi descrito no Velho Testamento não era Deus, era um ser extraterrestre, de carne e osso, que nosso ancestral interpretou erroneamente como sendo divino e sobrenatural. E por quê? Porque não entendeu a tecnologia. Embora os textos antigos tragam pistas para o passado, as evidências físicas são ainda mais claras. Será que a ciência moderna poderá finalmente comprovar a teoria? Será que as antigas civilizações da Terra tinham acesso à tecnologia avançada? Bom, parece que algo realmente estava acontecendo. Nos grandes canteiros de construções atuais, máquinas imensas são usadas para cavar, cortar e levantar pedras. Essas máquinas superam seus criadores e fazem o trabalho de milhares de homens com tecnologias hidráulicas modernas. Sem esses equipamentos, os arranha-céus modernos nunca teriam sido construídos. Porém, milhares de anos atrás, as civilizações antigas realizavam o mesmo trabalho na construção de monumentos e templos, com pedras enormes. Esses imensos blocos, alguns pesando mais de 100 toneladas, seriam um desafio para os engenheiros atuais. E mesmo assim, milhares de anos atrás, as pessoas os cortaram na rocha sólida, os transportaram por quilômetros e os levantaram no local exato. Como? Será que cortaram esses enormes blocos de pedra com martelos, cinzéis e fios de cobre, como muitos arqueólogos sugerem? Poderiam tê-los levantado e transportado sem um sistema de polias ou sem rodas? Será que as civilizações antigas tinham tecnologias avançadas que a ciência ainda desconhece? Em Giza não existem apenas pirâmides.
Junto a elas estão o que os egiptólogos chamam de templos do vale. Não é preciso ser engenheiro para ir até lá e ver que algo não está certo. As pirâmides foram construídas com blocos de 2 a 3 toneladas. Mas os templos, que são muito pequenos perto delas, foram construídos com blocos de 100 toneladas e até de 200 toneladas. Vou dizer o que é um bloco de 100 toneladas. Se você pegar 100 carros e empilhá-los, terá um desses blocos. Em primeiro lugar, como conseguiram mover os blocos? Por que eles quiseram usar blocos de 100 toneladas? Isso não faz sentido. Não há razão para quererem construir com blocos de granito do tamanho de um caminhão. Parece, certo, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer do jeito mais difícil. A razão por que estou convencido de que uma tecnologia sofisticada foi utilizada nessas rochas antigas é porque, se formos a uma pedreira atual e examinarmos as máquinas necessárias para realizar tarefas semelhantes, veremos que as máquinas são enormes. Os partidários da teoria não acham que os extraterrestres construíram esses monumentos, mas que forneceram conhecimentos e ferramentas tecnológicas a nossos ancestrais. Priesdan, especialista em construções, passou várias décadas pesquisando as ferramentas usadas pelos antigos egípcios. Geralmente aprendemos com os egiptólogos que os antigos egípcios tinham ferramentas simples e iam trabalhar todos os dias usando bolas de pedra, cinzéis de cobre, tubos de cobre e areia para abrir furos em diorito e granito, pedras extremamente duras. Tudo que vi no decorrer dos anos foram informações que parecem, na verdade, ir contra a ideia de que eles tinham ferramentas simples. No Egito, Priesdan examinou sítios antigos e fez descobertas revolucionárias e polêmicas. Se examinar o platô de Giza e todas as pedras que colocaram na Grande Pirâmide, na Pirâmide de Jafra e na Pirâmide de Menkaure, 2,5 milhões de blocos de pedra foram usados apenas na Grande Pirâmide. Eles tinham de ter algum meio eficiente de cortá-las no tamanho e colocá-las no lugar. Eles tinham de ter alguém no local dizendo, agora eu preciso de um bloco deste tamanho, e depois entregavam um bloco do tamanho certo. Exato, e imediatamente. Fazendo pesquisas vários quilômetros ao norte de Giza, em Abu Rawash, Priesdan encontrou um bloco de granito com um corte profundo. Quando eu o vi, simplesmente não consegui entender. Só depois de pensar sobre isso durante dias e às vezes acordar às 3 da manhã intrigado sobre como fizeram esse corte, é que finalmente percebi que o único modo de poderem fazer aquele corte era com uma serra que tivesse 11 metros de diâmetro. A ideia de que os antigos egípcios usassem serras gigantes provocou muita resistência entre os arqueólogos. Porém, Priesdan estava convencido. Como especialista, procuro marcas de ferramentas. Eu as procuro por toda parte. E até é possível dizer, bom, se você procura algo, você provavelmente vai achar, porque está procurando com um certo filtro. É isso, eu concordo, mas a questão é, por que está ali? É claro para mim que é uma marca de máquina, mas não existiam máquinas na época. E então o que fazer? Procurei mais marcas de máquinas e elas estão por toda parte. São vistas nas estátuas e especialmente no Museu de Luxor. Parece haver uma impressão no lado das nádegas de Amon, onde encontraram o banco. Onde há um detalhe. Foi um erro da ferramenta. E assim era uma ferramenta bastante eficiente. Priesdan também acredita que as grandes depressões no solo de Giza não são embarcadouros, como afirmam os arqueólogos, mas que serviam para guardar as serras de 11 metros. Eu especulo que eles eram realmente poços de serras. As serras eram montadas nesses poços.
E eles passavam os blocos pelas serras antes de colocá-los na Grande Pirâmide. Um outro mistério envolve o modo em que as pedras foram levantadas e colocadas na posição certa. O que vemos nas construções modernas é que para construir grandes prédios é preciso ter grandes instrumentos que ajudam a construir os grandes prédios. Isso é algo que a arqueologia nunca explicou. As 3 maiores pedras cortadas pelo homem estão no Templo de Júpiter, em Baalbek, no Líbano. Cada uma pesa cerca de 1.000 toneladas ou 2 milhões de libras. Uma pedreira próxima contém uma pedra ainda maior chamada de Pedra da Mulher Grávida. Esse bloco retangular gigantesco pesa 1.200 toneladas. Para movê-la seriam necessários 21 guindastes pesados. Como estou no setor de construções, se um certo projeto está sendo construído em algum local, especialmente em áreas montanhosas, eu penso, como será que eu posso levar essas máquinas, estes guindastes e tudo mais? Eles são tão pesados que é praticamente impossível levá-los até o local. Essa pedra veio de uma construção em Palm Springs, onde tinham uma das maiores escavadeiras que podiam alugar. Tiveram dificuldade para colocá-la no caminhão. Ela pesa mais de 5 toneladas, 10.000 libras. É pequena em termos megalíticos, mas basicamente é o que podemos lidar com as máquinas modernas. Nós devemos acreditar que quem construiu as pirâmides não tinha a roda, não tinha a polia, não tinha ferro, eles não tinham nada. Tinham apenas a força braçal e pedaços de correntes, o que não combina com as evidências. Fiz operações com polias no Egito, com milhares de pessoas envolvidas em vários estágios do projeto, movendo peças de pedra muito frágeis, que pesavam centenas ou mesmo milhares de toneladas. Sim, é possível usar cordas, mas é preciso usar também outros recursos mecânicos. Se as civilizações antigas não tinham equipamentos modernos, como moveram e levantaram as enormes pedras? Alguns acham que elas receberam ajuda técnica de visitantes extraterrestres. É preciso perguntar: por que eles tentariam fazer uma coisa que parece tão incrivelmente difícil? A resposta tem de ser que, de algum modo, isso não era tão difícil para eles. Na verdade, era fácil. Existe uma descrição muito concisa de como essas enormes pedras foram transportadas da pedreira até o local da construção. Os mestres construtores tinham a capacidade de colocar um tipo de substância branca, parecida com o papel, nas pedras e escreviam nela. Depois, eles basicamente empurravam o bloco de pedra e ele se movia uns 2 metros como por mágica. Bom, essa pedra realmente se movia por mágica? Não. Alguma tecnologia era usada. Isso é parte da solução. Para realmente mover grandes pedras como essas, elas teriam de ter sido levitadas. Alguma coisa as deixava sem peso e depois só as movia pelo ar com algum tipo de dispositivo, talvez até mesmo um equipamento. Um equipamento portátil, como uma arma de raios. O método usado pelos homens antigos para mover grandes blocos é apenas um dos mistérios. Outro se refere às técnicas de seus construtores. Como as civilizações pré-históricas cortavam padrões tão complexos em granito sólido. Os métodos usados para construir grandes estruturas megalíticas, como as pirâmides do Egito, permanecem um mistério. Mas e as ferramentas usadas para construí-las? Onde estão?
Elas poderiam ser uma pista de como essas estruturas enormes foram criadas. Muito do trabalho antigo e misterioso foi feito num tempo no qual não havia aço. E o cobre que eles tinham era... Bom, eles podiam endurecê-lo martelando a frio, mas ainda assim não faria nenhuma marca em rochas como basalto e granito. Então, eles teriam de ter usado, sabe, técnicas muito mais laboriosas, ou tinham algum tipo de tecnologia avançada que desconheço. E estou no ramo há 40 anos. As ferramentas e máquinas tinham de ser adequadas à tarefa da construção real das pirâmides. De criar essas estátuas com tanta precisão. Criar essas caixas com uma precisão moderna que encontramos no laboratório de inspeção. A pergunta principal: onde estão as ferramentas? No final do século XIX, o arqueólogo inglês Sir Flinders Petrie vasculhou o Egito procurando não os grandes itens, mas os menores objetos. Petrie era absolutamente fascinado pelas realizações técnicas dos egípcios, em especial dos primeiros egípcios. Ele pesquisava constantemente como eles faziam as coisas, como desenvolviam as obras, como continuaram até conseguir aperfeiçoar suas ferramentas. Normalmente aprendemos que os antigos egípcios tinham ferramentas simples. E Petrie descobriu informações que parecem, na verdade, contradizer essa ideia. Museu Petrie. Este é um exemplo de uma broca de furos. Pode-se ver as linhas muito finas nela. Pode-se ver a tecnologia que foi feita para usá-la. Pode-se ver que é um furo perfeito em toda a extensão, mas é mais fino em uma ponta, que é uma das substâncias mais duras. E pode-se ver neste fragmento que existe uma marca de torno. E é realmente interessante que tenham feito essa marca em um material tão duro. Dentre as ferramentas descobertas por Petrie, uma se destacou. Enquanto trabalhava dentro da Grande Pirâmide, Petrie encontrou uma broca tubular feita de granito. As brocas tubulares eram bem comuns entre os antigos egípcios. Isto é, Petrie encontrou várias delas. O mais interessante sobre aquela que ele achou em Giza é que era uma pedra muito dura e que foi cuidadosamente escavada e ranhurada. Ela tem marcas muito finas, basicamente linhas que estão a alguns milímetros de distância. Dá para ver que as linhas dão a volta de modo muito preciso. Praticamente não há ondas. Ele ficou absolutamente surpreso com isso, e ele continuou voltando lá por toda a sua vida. A teoria dele era que os egípcios deviam ter acesso a diamantes ou algum tipo de pedra que poderia cortar. O mais interessante da teoria de Petrie sobre como essas linhas foram feitas é que ele nunca encontrou nenhum diamante no Antigo Egito. Então, onde eles estão? Para onde foram? Não sabemos. Se os antigos egípcios não tinham diamantes, como as ranhuras exatas foram feitas na broca de granito? Será que Petrie descobriu por acaso uma ferramenta feita por extraterrestres? O especialista em máquinas Chris Dunn tentou responder à pergunta criando sua própria broca de granito com as ferramentas e técnicas dos antigos egípcios. Para testar a teoria do egiptólogo sobre como os antigos egípcios furaram o granito, eu peguei um tubo e prendi uma manivela a ele e, na verdade, usei areia e carboneto de silício. Depois de muitas horas girando e perfurando esta peça de granito, finalmente furei fundo o bastante para tirar um cilindro dela. E o motivo disso foi realmente olhar para a superfície.
Não só o furo, mas o cilindro. O próximo passo foi usar um microscópio industrial de alta tecnologia para comparar esta broca com uma cópia em látex da que está no Museu Petrie. Colocamos sob o microscópio o cilindro que tiramos com o tubo de cobre e areia. Como dá para ver na superfície do cilindro, as estrias não estão muito claras. Não há nada muito distinto em relação às marcas da ferramenta, com o uso de areia e cobre. Estou colocando o látex que tiraram do cilindro no Museu Petrie e vemos algo totalmente diferente. As estrias são muito claras e bastante fundas. O diabo está mesmo nos detalhes, e os detalhes deste instrumento específico são o que eu considero como uma evidência clara em termos do nível de tecnologia que devemos reconhecer nos egípcios. Intrigado com sua descoberta, Crisden realizou outros testes com instrumentos de precisão. Uma placa de inspeção de superfície e provavelmente nivelada a 2,10 milésimos de polegada. Isso é 1/10 da espessura de um fio de cabelo. Bom, fiquei realmente surpreso quando entrei no Serapeu e coloquei essas escalas contra a superfície e descobri que elas estão dentro do que considero como sendo a tolerância dessas escalas específicas. Se você colocasse uma folha de papel sob um lado dessa lâmina, só uma folha de papel, você começaria a ver que a luz iria passar. E assim, a precisão interna das caixas de granito no Serapeu é inferior, eu diria, a 2 milésimos de polegada. E isso é incrível, porque esse nível de tolerância não acontece por acidente. Foi surpreendente. Eu não esperava ir ao Egito, visitar uma construção com cerca de 3.000 anos e encontrar esse nível de precisão. Fiquei maravilhado. Eu vi a evidência das gravações em granito feitas no Egito. E eles fizeram isso com fragmentos de quartzo. Acredito que eles só arranharam a pedra com isso. Essa é uma possibilidade. Mas essa técnica envolveria muito trabalho para fazer isso. Isto é, alguém dedicaria anos para fazer algo assim. Isso é o que eu acho. Temos um cortador de pedra real. Você. Sim. E tem dificuldade para compreender. Vamos falar de outro modo. Digamos que um cliente viesse e me pedisse isso. Eu não o faria por dinheiro nenhum no mundo, porque não vou passar a vida tentando imitar isso. Monumentos de pedra cortados com precisão não são o único mistério que perdura no Oriente Médio. Os especialistas em engenharia também examinaram a história bíblica do êxodo dos judeus do Egito. Como puderam sobreviver 40 anos no deserto? Poderiam possuir máquinas complexas com capacidades não só para a construção, mas também para a sobrevivência humana? Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu. Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus.
Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um deus ou outra coisa? O texto fala de cérebros de tamanhos diferentes, de rostos de tamanhos diferentes que se conectavam com tubos diferentes e fontes de luz diferentes. Os teólogos sugeriram que essa é uma descrição de Deus. Entretanto, quando eu lido a partir de uma perspectiva moderna, o que está descrito no Zohar não é necessariamente uma figura divina, mas sim um tipo de máquina. Intrigados com essa informação, dois engenheiros elétricos, George Sassoon e Rodney Dale, usaram as descrições do Antigo dos Dias para projetar o que chamaram de máquina de maná. Isso, na verdade, é o diagrama-chave da máquina de maná que construímos a partir dos textos. Por exemplo, o número 1 é a boca, mas, na verdade, é a entrada de ar que leva o que é descrito como o sopro da vida. O ar passa por este tubo aqui, que é descrito como o cérebro do antigo, mas que é realmente um condensador. Então, embora falemos sobre o grande mar e os pelos da barba e assim por diante, ao mesmo tempo, pudemos identificar as posições relativas e construir a máquina especificada. No final, vimos que era algo bioquimicamente viável. A máquina captava o ar úmido da manhã e o condensava na parte da máquina que se parece com um domo de acrílico. Depois ele era misturado com uma cultura de algas. A cultura era tratada com energia como a de uma luz de laser para acelerar o crescimento. É claro que era preciso ter energia para cultivar as algas, e isso era produzido, nós supomos, em um pequeno reator nuclear que produziria o calor e a luz necessários. A máquina de maná era um aparelho muito perigoso. Suspeitamos que o reator que acionava a máquina era transportado na Arca da Aliança. Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim,
temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada pela ciência moderna. Descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas. Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada. Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo? A máquina de maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Uma teoria em que poderíamos pensar é que a máquina, embora os judeus soubessem como fazer a manutenção e como produzir maná, depois de algum tempo tenha parado de funcionar, e por esse motivo eles saíram do deserto. Se a sobrevivência dos judeus dependia da máquina de maná, onde eles a conseguiram? Alguns acham que eles a roubaram dos egípcios antes do êxodo. Outros suspeitam que extraterrestres a deram a eles como um gesto caridoso para impedir a fome no deserto. De qualquer modo, a resposta e a Arca da Aliança estão perdidas para a história. Os cientistas atuais criaram um processo que produz uma substância com elevado teor de proteínas usando energia solar, vapor d'água e algas clorela. Será que isso é similar à tecnologia alienígena usada milhares de anos atrás? Eles realmente construíram uma máquina. Uma máquina que usa uma cultura de algas para produzir um superalimento. Encontramos um tipo similar de tecnologia descrito no Zohar. Será que a história está se repetindo? Uma das grandes questões é de onde veio a máquina. Eu acho que temos duas respostas. Ela foi construída na Terra, que é uma teoria na qual não acredito. A alternativa, é claro, é que ela pode ter vindo de algum ponto do espaço exterior. Bom, esse é um grande salto de imaginação. Mas é claro que a parte interessante é que ela realmente produz comida igual a usada em naves espaciais. Se o mundo antigo tinha máquinas de maná, serras gigantes e aeronaves sofisticadas, qual era a fonte de energia para essa tecnologia? A resposta pode estar bem à vista. Dentre as estruturas antigas situadas em todo o mundo, nenhuma é mais misteriosa ou duradoura como a Grande Pirâmide de Giza. Com 143 metros de altura, a Grande Pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo até a conclusão da Torre Eiffel em 1889. Porém, enquanto as outras pirâmides e templos têm inscrições nas paredes descrevendo seu propósito, a Grande Pirâmide não tem nenhuma marca. Qual era a sua função? Por que foi construída e quais segredos continuam ocultos nela? Ninguém conseguiu explicar o design interior dessa pirâmide. Ele simplesmente não faz sentido segundo a nossa lógica. São túneis estreitos em que é preciso se abaixar, que dão em grandes galerias com 9 metros de altura. Algumas câmaras são feitas de granito, mas não havia granito nessa região. O granito teve de ser transportado por 900 quilômetros. É um sítio anônimo. Não tem nenhuma inscrição, nenhum hieróglifo. Não tem absolutamente nada.
Ele só está ali. Algumas pessoas especularam que era um templo e uma câmara de iniciação e que as pessoas iam para a Câmara do Rei e se tornavam iluminadas. Existem relatos de pessoas que estiveram na pirâmide e saíram totalmente abaladas porque ela era assombrada. Os egiptólogos acreditam que as pirâmides foram construídas para enterrar o faraó morto. O problema com essa explicação é o fato de que nenhum corpo de faraó foi encontrado dentro de uma pirâmide, mesmo quando ela estava lacrada. Ou seja, nenhum ladrão entrara nela. Os egiptólogos dizem que é para ocultar o corpo. Bom, então por que anunciar? Nada mais visível do que uma pirâmide a quilômetros. Além disso, nós pensaríamos que, na era moderna, com todo o conhecimento que temos, devíamos explicar essa pirâmide. Mas não a compreendemos. Chris Dunn, especialista em engenharia, está em uma busca pessoal para desvendar os segredos da Grande Pirâmide desde o final dos anos 1970. Segundo ele, há indícios no projeto e na construção desse monumento que podem ajudar a responder exatamente por que foi construído. Quando olhamos a Grande Pirâmide, vemos a cultura que a construiu. Eles eram engenheiros brilhantes. De fato, muitos engenheiros dizem que não poderíamos construir uma Grande Pirâmide hoje. Ela foi construída há 4.500 anos atrás, e isso foi feito com a precisão de uma máquina. Quando comecei a pesquisar, eu examinei a Grande Pirâmide com foco na funcionalidade. Ela foi construída como uma máquina e talvez funcionasse como uma máquina. O projeto interior da Grande Pirâmide apresenta 4 poços de ar inclinados que saem da Câmara do Rei e da Câmara da Rainha. Como a própria Grande Pirâmide, seu propósito não pode ser explicado facilmente. A dificuldade para construir esses poços é incrível. É como construir uma chaminé inclinada atravessando uma casa. É um pesadelo para um engenheiro. Em 2002, uma equipe de engenheiros e egiptólogos enviou um pequeno robô para um dos poços conectados à Câmara da Rainha. Depois de 65 metros, uma porta de pedra bloqueou seu caminho. Então, fizeram um buraco. Do outro lado havia uma pequena sala com outra porta que levava ao poço. Desde a descoberta dessa porta, todas as universidades, arqueólogos, antropólogos, engenheiros tentaram, mas ninguém conseguiu explicar o propósito desses poços. Será que esses poços estiveram abertos? E se estiveram, para o que eram usados? Os primeiros exploradores que chegaram à Câmara da Rainha viram que as paredes estavam cobertas com sal. Isso combina com uma teoria que eu desenvolvi. Se uma solução diluída de ácido hidroclorídrico viesse por um poço e zinco hidratado viesse pelo outro poço, ao se combinarem na Câmara da Rainha, eles criariam hidrogênio. O hidrogênio é uma das fontes de energia mais potentes no universo. Em meados do século XIX, foi o hidrogênio gasoso que ajudou as primeiras aeronaves, os Zeppelins, a decolar. Hoje ele é usado como combustível para lançar foguetes no espaço. E se milhares de anos atrás a Grande Pirâmide produzisse hidrogênio, ela seria uma das primeiras usinas construídas pelo homem. A teoria da usina de Giza é essencialmente a extração da energia da Terra pela Grande Pirâmide e a conversão dessa energia em energia de micro-ondas. Assim, as substâncias químicas viriam pelos poços para a Câmara da Rainha. E depois elas se combinariam, dando origem ao hidrogênio, que é mais leve que o ar e iria fluir para as câmaras superiores. A energia da Terra, então, vibraria por toda a pirâmide. As vibrações seriam captadas na Grande Galeria.
Assim, eu acredito que a Grande Galeria era um salão de ressonância e existem 27 pares de ranhuras que cobrem toda a extensão da galeria e os ressonadores ficariam montados verticalmente. Chris Dunn teoriza que, com galerias ressonantes, a pirâmide lançava um raio de micro-ondas por um dos poços. E que depois de iniciar essa usina, ela então funcionaria por anos, décadas ou até centenas de anos, sem parar de criar as micro-ondas. Essa energia era usável e poderia ser captada. Nós podemos especular para onde iria depois. Ela poderia ser coletada na vizinhança imediata ou continuar viajando no espaço. Não sabemos. Esse é o mistério. Se a Grande Pirâmide era realmente uma usina que produzia energia, ela seria a única? Ou fazia parte de uma rede maior? Será que existem pistas que nos digam em que essa energia era usada? Talvez o inventor mais influente no século XX tenha sido um sérvio-americano chamado Nikola Tesla. Suas patentes de correntes elétricas alternadas e de distribuição ajudaram a criar o setor de eletricidade comercial. Ele também fez contribuições para a robótica, o radar e a informática. Embora Tesla seja responsável por muitos avanços científicos, uma ideia que fracassou foi a de criar uma rede elétrica sem fio. O projeto de Tesla era construir muitas torres ao redor dos Estados Unidos e ao redor do mundo. Elas transmitiriam eletricidade como uma torre de televisão. Em vez de ter linhas de transmissão por toda parte, só se transmitiria energia pelo ar ou pelo solo. Houve diversas demonstrações desse aparelho para transmissão de energia sem fio durante a vida de Tesla. Sabemos que o equipamento funcionava. Parece que ele usava a condutividade do solo ou do ar para carregar a corrente elétrica. Se for colocada voltagem suficiente no ar, obteremos um arco. Isto é, vemos isso o tempo todo em uma lâmpada fluorescente. No solo temos água, minerais e sais que também podem carregar os íons e, portanto, carregam a corrente elétrica. Embora as torres de energia de Tesla fossem uma teoria popular, o projeto foi um fracasso financeiro. Será que a ideia de Tesla foi uma redescoberta de uma tecnologia antiga? Acredito que o que Tesla fazia era tentar recriar o que fora um antigo sistema de energia, que foi usado em todo o mundo. Eles faziam isso usando obeliscos. Os obeliscos são torres monolíticas de granito, formadas por uma única peça de cristal. Esses obeliscos eram cortados em tamanhos especiais e afinados como um diapasão. Será que essas antigas torres de transmissão realmente enviavam eletricidade para a atmosfera? E como a eletricidade era gerada? Cada um desses obeliscos necessitaria de algum tipo de usina geradora de energia, como as que temos hoje. A eletricidade é criada por campos magnéticos em rotação. Assim, ao girar campos magnéticos, nós geramos energia elétrica. A primeira usina elétrica foi construída por Nikola Tesla nas cataratas do Niágara. É preciso ter algum tipo de energia que gire os campos em rotação. E nesse caso, como vemos, foi a água. Assim, cada obelisco teria de ter uma usina de energia semelhante à das cataratas de Niágara.
Ela geraria energia e o obelisco enviaria energia para a atmosfera e a tornaria usável. Isso é parecido com a teoria de Chris Dunn sobre a usina de energia, porque ele acredita de verdade que a Grande Pirâmide enviava um raio de micro-ondas a um satélite que estava em órbita ao redor da Terra. Esse satélite, então, poderia captar a energia de micro-ondas e transmiti-la novamente, em teoria, para outro local na Terra, como uma ilha remota, talvez a Ilha de Páscoa, ou algum lugar parecido. A partir das descrições das antigas máquinas de voar, é possível que alguma forma de raio de energia tenha sido usada. Na verdade, em muitos dos esquemas que conhecemos, isso faria mesmo muito sentido. Porque seria possível colocar a estação distribuidora em uma nave-mãe em órbita. Um raio levaria a energia ao veículo, onde seria absorvida e transformada em propulsão. Isso faz muito sentido, porque o sistema de energia e de potência seriam tirados do veículo e situados remotamente. Milhões de pessoas em todo o mundo acreditam que fomos visitados por seres extraterrestres no passado. E se for verdade? Será que os alienígenas do passado ajudaram a moldar nossa história? Será que deixaram pistas, algumas ocultas e outras bem visíveis? Será que podemos encontrar evidências? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos do YouTube! Gostaria de pedir um pequeno favor a vocês. Se possível, deixem um like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo nas redes sociais. Sempre teremos vídeos novos toda semana, então deixe seu comentário também. Olá a todos! Se vocês gostam do meu conteúdo, não se esqueçam de conferir minha playlist e podcast com meus vídeos longos. Assistam e obrigado pelo apoio! Então deixe seu comentário também. Eu só queria aproveitar um momento para expressar minha gratidão a todos vocês que reservaram um tempo para assistir meu último vídeo. Seu apoio significa o mundo para mim. Se você gostou do vídeo e o achou valioso, poderia pedir que considere compartilhá-lo com seus amigos e familiares no WhatsApp? E ajudaria a divulgar o conteúdo que estou criando. Além disso, não se esqueça de deixar um comentário aqui no YouTube me contando a sua opinião. Seu feedback é extremamente valioso e me ajuda a melhorar o conteúdo futuro. Mesmo um simples emoji de polegar para cima seria muito apreciado. Lembre-se, a participação aqui no YouTube é fundamental para indicar à plataforma que o conteúdo é relevante e envolvente. Então vamos continuar a discussão e fortalecer ainda mais essa comunidade. Mais uma vez, muito obrigado a todos pelo apoio. Vocês são a razão pela qual adoro criar conteúdo e mal posso esperar para continuar essa jornada com todos vocês. Vamos espalhar positividade e inspiração juntos.